A paz do Senhor, irmãos. A paz do Senhor para você que está nos acompanhando pela internet também. Culto maravilhoso, culto abençoadíssimo. Para quem está sintonizado, eu acredito que os irmãos estão percebendo uma atmosfera diferente neste lugar. E eu sou um cristão, irmãos, que eu ainda acredito e creio no poder da oração, do jejum, da consagração. E este propósito que os nossos pastores têm colocado diante do Senhor, eu acredito que nós veremos muitos milagres sendo testemunhados neste lugar. Eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no livro do profeta Jeremias, no capítulo 17. Nós vamos ler do versículo 5 até o versículo 10. Amém? Jeremias capítulo 17, do versículo 5 até o versículo 10, diz assim a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não haverá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. O coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor, que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um, de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Amém. Se você puder, curve a sua cabeça por um instante. Senhor meu Deus e eterno Pai, no nome de Jesus Cristo, teu Filho, Senhor, eu ergo a minha voz mais uma vez, Pai, para te adorar, para te bendizer. Senhor, acabei de ler a tua palavra santa, Pai, e eu peço ao Senhor, na sua infinita bondade, na sua infinita misericórdia, aquilo que o Senhor tem colocado em meu coração, Pai, que o teu Espírito Santo, que é conhecedor de cada coração que está aqui nesta noite, Senhor, possa agir, possa trabalhar e possa edificar a vida da tua igreja para a honra e glória do teu nome. Eu te agradeço em nome de Jesus. E eu gostaria, irmãos, de nessa noite, com a graça de Deus, falar sobre a importância da raiz na vida do cristão. Como é importante, irmãos, o crente possuir raízes. E o que é raiz, irmãos? A raiz é um órgão vegetal que apresenta como sua principal função, as suas duas principais funções, de sustentar
a planta, de ser o sustento daquela grande árvore que vai crescer, que vai nascer. A segunda função, não menos importante da raiz, é ela retirar do solo a água, os sais minerais, que vão, através da seiva, ser levado para as partes superiores da planta. Uma planta, irmãos, viçosa, uma planta bonita, uma planta produtiva, seja qual for o tipo de planta, seja uma planta de grão, seja uma planta de frutos, de fibras, de flores, ela guarda na sua parte oculta da terra o segredo da sua vitalidade. A vitalidade de uma árvore, ela não está por ela ser uma árvore muito frondosa, não, mas o segredo está justamente na sua raiz. No hebraico, irmãos, raiz, sheresh, tem o significado de raiz, literalmente raiz da planta, mas também tem o significado de pessoas envolvendo firmeza ou permanência. Por isso que nós falamos que a raiz, ela traz a firmeza, a sustentação da planta durante toda a sua vida, durante todo o período de existência daquela árvore. Eu gostaria que o irmão projetasse para mim Colossenses, capítulo 2, versículos 6 e 7. E nós, irmãos, somos comparados no texto que eu acabei de ler, e diz assim, olha, mais bendito é o homem cuja confiança está no Senhor. Pode deixar projetado, irmãos. Eu estou lendo aqui o Jeremias. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como árvore. Então, a Bíblia nos compara a uma árvore. A Bíblia diz que nós somos como uma árvore plantada junto a ribeiros. E Colossenses, irmão, capítulo 2, versículos 6 e 7, diz assim: portanto, como vocês receberam a Cristo, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Nós, como cristãos, irmãos, precisamos estar enraizados em Cristo. Nós precisamos estar enraizados no Senhor Jesus. Glórias a Deus. Porém, irmãos, antes de adentrar na questão da raiz, eu gostaria de falar de 3 situações, que são algumas raízes, irmãos, que causam perdas na vida do cristão. A primeira raiz que causa perda na vida do cristão é a raiz de amargura. Está lá em Hebreus capítulo 12, versículos 15 a 17. Se você puder projetar, eu agradeço ao irmão. Diz assim: tomem cuidado, para que ninguém se afaste da graça de Deus, para que nenhuma raiz de amargura, ao brotar, cause perturbação e contamine muitos, para que não haja nenhum imoral ou profano, como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho primogênito. Como vocês sabem, ele foi rejeitado posteriormente, quando quis herdar essa bênção, porque não encontrou lugar para arrependimento, embora a buscasse com lágrimas.
Raiz de amargura, irmãos, é um sentimento ruim de sofrimento, de tristeza, de ressentimento. E que muitas vezes, irmãos, porque a raiz, ela penetra na terra. E esta raiz, uma vez nascida no coração, irmãos, ela vai nos trazer prejuízos. Tem muitas pessoas que, como crente, ainda tem raiz de amargura. Tem pessoas que têm tristeza por um passado. Tem pessoas que não aceitam muitas vezes algo que aconteceu na sua vida. Tem pessoas que ficam ressentindo alguma coisa contra alguém muitas vezes. E eu li uma vez um livro, irmãos, que dizia que o ressentimento, ele é um sentimento, ele é um veneno que eu tomo e quero que a outra pessoa morra. Mas nós precisamos, irmãos, abandonar esta raiz. Nós precisamos orar e pedir para que o Senhor, Ele retire de nós essa raiz de amargura. E como isso tem afetado, irmãos, muitas pessoas. Como isso, irmãos, tem feito com que muitas pessoas deixem de ser felizes, mesmo estando na presença de Deus. A outra raiz que é um problema, irmãos, é a raiz que está lá em 1 Timóteo capítulo 6, de 10 a 12. É a raiz de toda espécie de males, que diz: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas por cobiçar o dinheiro, se desviaram da fé e se afligiram com muitos sofrimentos. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a humildade. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Glórias ao nome do Senhor. Tem pessoas, irmãos, que têm pensado demasiadamente nesta vida. E a palavra do Senhor diz que se nós esperarmos em Cristo, somente nesta vida, somos os mais dos miseráveis dos homens. Dinheiro, irmãos, dinheiro, ele é bênção ou ele é maldição? O que é o dinheiro? É bênção ou maldição, irmãos? Depende de onde ele estiver. Se ele estiver no seu bolso, irmãos, dinheiro é bênção. Se ele estiver no seu bolso, dinheiro é bênção, para você abençoar a obra de Deus, para você abençoar um irmão que precisa, para você socorrer um necessitado. Agora, se o dinheiro estiver no seu coração, você for avarento, aí, irmãos, o dinheiro vai se tornar maldição. O amor ao dinheiro, irmãos, ele é a raiz de muitos males. E por último, irmãos, a raiz sem profundidade. Raiz sem profundidade, ela é perigosa para o cristão. Os irmãos conhecem a passagem de Lucas, no capítulo 8, que é a parábola do semeador. No versículo 13, ele fala exatamente isso. As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante um tempo, mas abandonam na hora da provação. Crente, irmãos, precisa de raiz. Crente, irmãos, precisa aprofundar as suas raízes em Cristo. E como que a gente faz isso? Como que a gente aduba? Como que a gente faz para que as raízes, elas cresçam? Como que a gente faz para que as raízes se aprofundem?
Como que a gente faz para que a raiz, ela vá em direção ao rio da vida? O ribeiro que traz vida para nós, irmãos. Ao contrário do que muitos pensam, irmãos, as raízes não são geradas. As raízes não são geradas na igreja. As raízes, elas não são geradas aqui, irmãos. As raízes, elas são geradas no secreto. As raízes, elas são geradas lá no seu quarto. Quando você entra, você fecha a porta por detrás de você e você ora a Deus. E o seu pai, você ora em secreto, e o seu pai que vê todas as coisas do secreto, ele te recompensará. É lá no secreto, irmãos, é na intimidade. A raiz é para baixo, irmãos. Glórias a Deus. A raiz, ela precisa se aprofundar. Aqui, irmãos, o que nós trazemos para o Senhor eu vou falar um pouquinho mais à frente, mas o que nós trazemos para o Senhor aqui são os nossos frutos. Aleluia. E como, irmãos, que nós podemos aprofundar as nossas raízes? Orando, irmãos. Tessalonicenses 5:7, ele faz uma recomendação: orai sem cessar. É aí que aprofundamos, irmãos, a raiz. Como que nós aprofundamos a nossa raiz, irmãos? Pedindo perdão e perdoando. Irmãos, eu não quero julgar ninguém. Não é essa a minha função. Mas, irmãos, quantas pessoas que têm entrado no templo de Deus e não têm tido algum minuto de oração. As pessoas não pedem mais perdão a Deus pelos seus pecados. As pessoas até dizem assim: Deus sabe que eu sou um pecador e que eu preciso de misericórdia. E isso é muito verdade. Mas Ele também diz, irmãos, que nós precisamos chegar diante dEle. Que nós precisamos confessar os nossos pecados. E tem uma coisa, irmãos, que não só perdoar, irmãos, de nós sermos perdoados, mas nós precisamos perdoar também, irmãos. Nós precisamos perdoar, e isso é uma condição. Não é o irmão Luiz, não é o pastor Luiz que está dizendo, mas a palavra de Deus, ela diz que nós temos que perdoar os nossos ofensores, assim como nós somos perdoados. E aí diz o texto, irmãos, que está lá em Mateus 6, 12, 14 e 15, ele está dizendo assim, ó: se vós não perdoardes, os vossos pecados também não serão perdoados. Pois se perdoar as transgressões uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. O 15. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará a transgressão de vocês. Quer aprofundar raízes, irmãos? Você precisa ser perdoado, mas você precisa perdoar também. Você precisa perdoar. Hoje, nós vemos, irmãos, em algumas casas, em alguns lares, pais que não conversam com seus filhos, irmãos que há mais de 1 ano e meio o irmão não fala com o outro, porque muitas vezes falta o perdão, falta perdoar. E muitas vezes, irmãos, essa pessoa, ela entra na igreja, ela adora, ela canta, ela louva, ela até se sente bem,
Mas a palavra de Deus diz que você precisa perdoar. E se você olhar a palavra perdoar, irmãos, ela fala doar. Normalmente quando a gente perdoa, parece que a gente sempre está doando alguma coisa para alguém. Parece que é uma coisa minha, eu tenho razão, eu estou no meu direito. Mas mesmo assim, você doa aquilo para a pessoa, e você perdoa a pessoa. João, 1 João, ele diz: se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Mas precisa ter comunhão. Você quer entrar no céu? Você precisa perdoar. Não é do seu jeito. Não, pastor, mas eu sou assim mesmo, não tem jeito não, eu não falo mais, não é do seu jeito. A salvação é como está na palavra de Deus. Criando raízes, irmãos, precisa haver perdão. Lendo, irmãos, lendo a palavra de Deus e meditando. Projeta para mim Salmo 1, irmãos, por favor, do versículo 1 ao 3. Tem muitas pessoas, irmãos, que lê a Bíblia quando vem para a igreja. Tem pessoas que lê a Bíblia uma vez por semana, que é no domingo à noite. Tem pessoas, irmãos, que a palavra de Deus, ela já não faz mais o trabalho na sua vida, o trabalho de santificação. E como que a gente cria raízes, irmãos? Lendo a palavra de Deus e meditando na palavra de Deus. O salmista, no Salmo 1, ele diz assim: bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está onde, irmãos? Está onde, irmãos? Na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Não é de vez em quando, é dia e noite, todo dia. Glórias ao nome do Senhor. E o versículo 3 diz assim: é como a árvore, de novo, nos comparando, é como a árvore plantada junto a ribeiros, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham, e tudo quanto fizer prosperará, porque está fazendo no Senhor. Glórias a Deus. Raízes profundas, glórias ao nome do Senhor. Mas o texto que nós lemos, irmãos, ele diz assim, ó: ele será como a árvore plantada junto a ribeiros, junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. E aqui, irmãos, eu vou ter que falar para os irmãos. Nós, como cristãos, a palavra de Deus, ela diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Nós teremos aflições, irmãos. Então, como diz o versículo de número 8 aqui, sabe o que vai acontecer, irmãos? Ela não temerá quando chegar o calor. E eu quero dizer uma coisa para os irmãos: o calor, ele vai chegar sobre as nossas vidas. E o que é esse calor, irmãos? São as circunstâncias da vida, que muitas vezes a vida, ela prepara para nós. São algumas circunstâncias, irmãos, que quando a gente está passando por ela, às vezes a gente não entende. Talvez a irmã Solange, que testemunhou aqui, quando ela passava por aquele processo, que ela orava por um filho, por uma filha,
que ela intercedia, que ela pedia a Deus, tal, talvez ela nem imaginasse o porquê que ela estava passando por aquele período, por aqueles momentos. Mas o Senhor diz: ó, o que eu faço agora você não entende, mas lá na frente você vai entender. Lá na frente você vai compreender o que eu estou fazendo com você, meu amado. Lá na frente você vai entender o que eu estou fazendo com você, meu filho. Você está passando por uma situação, porque lá na frente você vai abençoar a vida de alguém. Glórias ao nome do Senhor. Glória a Deus. As folhas, irmãos, elas permanecem verdes, mesmo quando tem seca. Sabe por quê? Porque a raiz, ela está na direção do ribeiro. A raiz, ela está tirando alimento. A raiz está puxando a água. A raiz está puxando, irmãos, os sais minerais. A raiz está trazendo, irmãos, o alimento. Projeta para mim, por favor, irmãos, Isaías 27:6. Olha o que diz, irmãos, o tempo de seca ele pode chegar. Mas diz assim, ó: nos dias vindouros, Jacó lançará raízes, Israel terá botões e flores, e se encherá o mundo de frutos. Glórias ao nome do Senhor. Aleluia. Glórias ao nome de Jesus. Irmãos, o ano da seca também chega. O ano da seca também ele vem sobre nós. E quantas pessoas, irmãos, muitas vezes não fica ansioso. Às vezes você é um empresário, às vezes você é pai de família e fica desempregado. As coisas não vão de acordo com aquilo que está no seu plano. Parece que as coisas se fecham. Eu me recordo, irmãos, já contei isso aqui alguma vez, mas ele cabe aqui. Em 2005, irmãos, eu me mudei para Joinville. E eu cheguei em Joinville. E quando eu cheguei em Joinville, as coisas foram acontecendo tudo diferente daquilo que eu havia planejado. As coisas foram acontecendo de uma maneira que eu jamais compreendi. Parece que os céus se fecharam. Eu orava, e eu orei muito antes de sair daqui de São Paulo para ir para Joinville. E quando eu chego lá, irmãos, as coisas não vão acontecendo, as coisas vão se fechando, e parece que tudo dá errado. Parece que cada movimento que eu faço não vai ao encontro da minha necessidade, pelo contrário, ela vem de encontro à minha necessidade. E as coisas foram ficando apertadas, e as coisas foram ficando ruins, e tudo foi acontecendo. Ano de sequidão na minha vida, 2005. Mas eu falo para os irmãos uma coisa: foi um ano de muita aprendizagem com Deus. Foi um ano que Deus me ensinou. Foi um ano que a minha família, irmãos, ela se uniu de uma tal forma que eu nunca tinha visto na minha vida. Minhas filhas pequenas trabalhando, era coisa linda de ver elas chegando, quando recebi o pagamento, chegando em casa, irmãos, com uma sacolinha de supermercado para suprir aquilo que o pai não tinha conseguido trazer para dentro de casa. Mas nem por isso, irmãos, nós deixamos de congregar. Nem por isso nós deixamos de adorar a Deus. Nós continuamos adorando ao Senhor. E eu me recordo, como se fosse hoje, num culto de Santa Ceia que fui convidado para pregar. E nós chegamos naquele culto, irmãos, e por misericórdia e graça de Deus, o Senhor usou a nossa vida, nós pregamos. E quando acabou o culto, irmãos, culto de Santa Ceia, não foi feito o apelo nem nada. E aí o pastor falou assim: irmãos, espera um pouquinho que nós acabamos de receber um presente de Deus. Sem que tivesse feito o apelo, irmãos. Um casal
estava voltando para Jesus Cristo. E um ano depois, irmãos, eu já tinha voltado para São Paulo. Um ano depois, eu encontrei aqueles irmãos e eles estavam trabalhando no ministério da criança naquela igreja. Aleluia! Estava abençoando a vida das crianças naquela igreja. Porque, irmãos, o fruto, irmãos, a raiz é para baixo e o fruto, ele é para cima. A raiz, irmãos, é aquilo que você vive com Deus. Os frutos são o que aparece. Glórias ao nome do Senhor. Deixa eu pegar um exemplo aqui para os irmãos entenderem. Andrezinho, meu amado, meu querido. Quem é que não ama o André, né, irmãos? A coisa mais fácil do mundo é amar o André. Quando a gente vê o André tocando, irmãos, são os frutos que vão aparecendo, uma árvore bonita e os frutos aparecem. Mas a raiz, irmãos, aonde ele construiu tudo isso, ela está para baixo. O que te sustenta são as raízes, não é o teu fruto. O teu fruto é para você dividir com todos os teus irmãos que aqui estão. É para que a gente desfrute literalmente do dom que Deus tem colocado na sua vida. Consegue entender, irmãos? Raiz é uma vida de intimidade com Deus. Vai chegar o tempo da sequidão, irmãos, mas você precisa continuar dando fruto. Projeta o Salmo, irmãos, 80, versículo 9, por favor. Salmo 80, verso 9 diz assim, essa era uma situação, irmãos, que quando o povo tinha saído lá do Egito, Deus tinha tirado eles de lá, mas eles estavam passando por um momento de dificuldade, eles estavam passando por um opróbrio, aonde as nações estavam disputando para ver quem que ia ridicularizar Israel, e eles oram, e o salmista ele faz o seguinte: Senhor, o Senhor nos trouxeste de lá, o Senhor limpou a terra, Senhor, o Senhor preparou o terreno, e ela quem? A nação de Israel, ela lançou raízes e encheu a terra. Eu quero dizer, irmãos, o que Deus está fazendo aqui na DR é algo semelhante. Deus está limpando a terra, Deus está planando, e Ele vai encher, irmãos, para a honra e glória do nome dEle, porque Ele continua fiel. Se você puder, aplauda ao Senhor, exalte ao Senhor, aleluias, glórias ao nome de Jesus. Eu quero dizer, irmãos, que há esperança para quem está e para quem quer ser enraizado em Cristo. Há esperança, irmãos. Há esperança para quem está e para quem deseja estar enraizado em Cristo. Projeta para a gente aí, irmãos, Eclesiastes 11:3. Olha o que Salomão fala, irmãos. Salomão, ele diz o seguinte, vai chegar tempestade, vai vir tempestade sobre a nossa vida. E quando as nuvens estão carregadas, elas derramam chuva sobre a terra. Sabe aquele temporal que vem quebrando árvore, aquele temporal que vem arrebentando tudo? Olha o que ele diz ali, quer uma árvore caia para o sul, quer uma árvore caia para o norte, no lugar que ela cair, ela vai ficar. No lugar que ela cair, ficará. Irmãos, eu orando, pensando, meditando, muitas vezes, irmãos, quando nós achamos que somos alguma coisa diante do Senhor, quando nós achamos que podemos alguma coisa por nós mesmos, é como diz lá o primeiro versículo que nós lemos, o 5, esse homem é maldito, porque ele confia
num outro homem, ou ele confia na força do seu braço, na sua capacidade de realização. E muitas vezes Deus faz temporal sobre a nossa vida, porque a árvore ela vai cair, e aonde cair ela vai ficar. E muitas vezes, irmãos, isso está tratando das nossas perdas. Muitas vezes está tratando daquilo, irmãos, que muitas vezes nos deixa orgulhoso, soberbo. Aonde cair, irmãos, ela vai ficar. Aleluia. Fala sobre circunstâncias, irmãos, muito interessante. Quando uma situação é ruim e temos a nossa esperança roubada, depositar nossa energia naquilo que perdemos, ou voltar-nos para o que restou e recomeçar. O que nós queremos, irmãos? Às vezes essa árvore tombada, essa árvore que caiu, que se rompeu do seu caule aqui, que rompeu das suas raízes, realmente essa árvore ela caiu, ela tombou, ela vai apodrecer. E muitas vezes Deus retirou algo de nós. Talvez Deus retirou algo de você, meu irmão, minha irmã. E você muitas vezes está preso a essa perda que você teve. Mas projeta para nós aí, irmãos, já estou encerrando. Projeta para nós Jó 14, 7 até o 9. Olha só, irmãos. Salomão diz, ó: a árvore, o vento bateu e a árvore caiu. Pum. Aonde ela cair, seja para o sul, seja para o norte, aonde cair ela vai ficar. Mas tem uma coisa, irmãos. Olha o que Jó diz: para a árvore, pelo menos há uma esperança. Se é cortada, não importa qual foi o corte, não importa se o corte foi o serrote, foi uma serra, foi a chuva, foi a tempestade, não importa. Para a árvore pelo menos há esperança. Se é cortada, torna a brotar, e seus novos ramos, eles vingam. Mas eles vão vingar onde, irmãos? Pode passar, por favor, 8. As suas raízes, elas até poderão envelhecer no solo, e o seu tronco morrer no chão. Ou seja, a árvore tombou, o tronco tombou, está lá, como disse Salomão, aonde cair vai ficar, vai apodrecer. Mas olha o que o 9 diz, irmãos: ainda assim, com o cheiro de águas, ela brotará e dará ramos, como se fosse muda plantada. Glórias ao nome do Senhor. Ao cheiro das águas, ela brotará, glórias a Deus. E esta água, irmãos, não é outro senão o Senhor Jesus Cristo. Como ele disse lá em João 4:23: quem crer em mim, rios de água viva fluirão. Glórias ao nome do Senhor. É isso, irmãos, glórias a Deus, glórias ao nome do Senhor. Rios de água viva, eles fluirão ao cheiro das águas. Você sabe que é isso, irmãos? A gente pode estar passando por dificuldade, podemos estar passando por circunstâncias difíceis da vida, mas só o cheiro das águas, só você sentir o cheiro de Jesus Cristo, glórias ao nome do Senhor, vai brotar, irmãos, vai florescer, vai trazer vida para você, glórias a Deus.